E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá início à nossa primeira aula de uma playlist que vai tratar sobre ciclo trigonométrico. Na aula de hoje, iremos tratar de arcos, arcos côngruos e simétricos. Então, se liga na telinha e acompanha a nossa aula. A ideia aqui é o seguinte, o que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio 1 que é encaixada no plano cartesiano. Então, se eu tenho uma circunferência de raio 1 encaixada no plano cartesiano, duas coisas você tem que observar. A primeira é lembrar que isso aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, que no ciclo trigonométrico a gente passa a chamar de eixo dos senos e eixo dos cossenos, tá bom? Essa é a primeira observação, mas continua mesmo a ideia de eixo Y e eixo X. E que também, como eu tenho aqui uma circunferência no plano cartesiano, eu vou ter que nesse cantinho aqui, ó, exatamente nesse canto, que é a interseção entre a circunferência e o eixo X, eu vou ter o número 1. Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu vou ter o número menos 1. Aqui embaixo, ó, eu vou ter o número menos 1. E aqui em cima eu vou ter o número 1. Por que isso? Porque o raio é 1. O raio é a distância do centro. Aqui é o centro da circunferência e também a origem do plano cartesiano. O raio é a distância do centro até, digamos assim, a borda, né? Talvez seja mais fácil de compreender. Então, essa distância daqui para cá tem que ser 1. Então, no plano cartesiano, o número aqui é 1. A distância daqui para cá também tem que ser 1. Só que como eu estou no plano cartesiano, não coloco 1. O número que eu coloco aqui é menos 1. A mesma ideia vale para cá e a mesma ideia vale para cá. E aqui, o que a gente vai fazer com essa figura? A gente vai formar arcos, tá? Então, toda vida que eu movimentar um segmento de reta na minha circunferência, assim, ó, imagine que você tem um segmento de reta aqui parado e esse segmento de reta começa a se mexer e aí você vai formando ângulos. E aí ele pode se mexer a angulação que for necessária, tá? Então, à medida que esse segmento, digamos assim, imaginário comece a se mover, você vai estar formando ângulos e esses ângulos vão estar formando arcos, tá bom? Esse movimento, ele pode ser tanto no sentido anti-horário, tá? Que é o sentido contrário do relógio, como ele pode ser no sentido horário, sentido do relógio. Quando a gente está no sentido anti-horário, a gente tem o sentido positivo, tá certo? Sentido anti-horário é o sentido positivo do seu ângulo. E o sentido horário será o sentido negativo do seu ângulo. Isso quer dizer o quê? Que se por acaso eu formar um ângulo de 30 graus aqui, eu não vou dizer que é 30 graus, eu vou dizer que é menos 30 graus, porque eu estou no sentido negativo. No caso, o sinal aqui é para dizer em qual sentido da circunferência você está formando o ângulo, porque o ângulo sempre vai começar aqui, tá certo? Aqui é a origem do arco, e à medida que o ângulo for se movimentando para o sentido positivo ou para o sentido negativo, você vai ter um valor para aquele ângulo e o sinal é só para dizer qual é o sentido que você está seguindo. Tá certo? Então, repito mais uma vez, se eu fizer esse sentido e disser que eu formei o ângulo de 30 graus, na verdade eu terei aqui um ângulo de menos 30 graus, tá? Porque o meu sentido ele é negativo, eu não coloco 30 graus. Então, vamos formar um arco aqui para entender como é que funciona esse negócio. Então, digamos que eu movimentei esse meu arco imaginário até, digamos, mais ou menos aqui, ó, nesse cantinho, tá certo? Então, é como se fosse um movimento mais ou menos assim, ó. Tá aqui um segmento imaginário e eu movimento ele até aqui e aí eu vou ter esse ângulo aqui sendo formado. Então, eu vou desenhar o segmento do ângulo. O segmento do ângulo é esse que aqui está. E aqui está o meu ângulo, tá? Ó, esse é o meu ângulo e esse meu ângulo determinou um arco. O arco seria esse segmento que eu vou pintar aqui agora, tá certo? Ó, esse seria o meu arco. E é assim que a gente vai trabalhar na circunferência trigonométrica o tempo todo. A gente vai ter que imaginar que tem um segmento se movimentando, seja para o sentido positivo ou para o sentido negativo,
E toda vida que esse segmento se movimentar, ele vai determinar automaticamente o ângulo entre ele e o eixo X, tá certo? Sempre assim, entre ele e o eixo X. E ao formar esse ângulo, eu estou também determinando um arco, tá? Coisas que precisam também ser lembradas. Como isso aqui é o plano cartesiano, é sempre bom lembrar que aqui a gente vai ter o nosso primeiro quadrante, tá? Aqui a gente vai ter o nosso segundo quadrante, aqui seria o nosso terceiro quadrante e aqui seria o nosso quarto quadrante, tá bom? E aí, como você entendeu que eu vou estar fazendo ângulos o tempo todo com esse movimento, com esse segmento imaginário, a ideia aqui é saber aonde ficarão determinados ângulos específicos. Observe que se por acaso eu movimentar o segmento até chegar nesse cantinho aqui, ó, eu terei todo esse arco aqui e no caso nós teremos um arco de 90 graus que em radianos, e é bom se acostumar porque na circunferência trigonométrica as medidas sempre serão dadas em radianos, a gente vai ter aqui nesse cantinho 90 graus, que é o mesmo que, deixa eu colocar de outra cor, que é o mesmo que π sobre 2 radianos. Isso se eu for no sentido positivo, né? Porque se eu for no sentido negativo, aqui embaixo, nesse cantinho, a gente vai ter menos π sobre 2, como aparece já aqui nessa outra figura, tá bom? Só para ficar claro. Então, eu indo no sentido positivo, eu vou ter aqui o 90 graus, que é π sobre 2. Se por acaso o meu ângulo parar nesse cantinho aqui, ó, se eu sair daqui e vier até nesse local, eu teria aqui 180 graus, que seria π radianos. Se eu girar mais uma vez, eu terei 270 graus, que é 3π sobre 2 radianos, não é verdade? Por que eu consigo fazer isso tão rápido? Porque se eu sei que π sobre 2 é 90 graus, 270 é 3 vezes 90. Então, tá aqui, ó, 3 vezes 90. Ó. Π sobre 2 é 90, 3 vezes 90 seria, no caso, 270 graus. E quando eu fecho a volta, eu tenho aqui o 2π radianos e no início da conversa a gente tinha lá o 0 radianos, tá bom? Então, esses são os ângulos principais aqui do nosso ciclo, os ângulos notáveis, que a gente tem que saber aonde eles se localizarão. Porque quando eu disser assim, ó, o ângulo de 120 graus, aonde é que ele vai parar no meu ciclo trigonométrico? Se eu sei aonde determinados ângulos específicos param, quando eu pergunto aonde está os 120 graus, é só raciocinar que os 120 graus ele é mais do que 90 e menos do que 180 e, portanto, ele tem que estar por aqui, ó, no segundo quadrante, tá certo? A mesma lógica vale, por exemplo, para 200 graus, que tem que ser mais do que 180 e menos do que 270, então ele tem que estar por aqui, ó, no terceiro quadrante, tá bom? Então, entendido isso, vamos explicar agora, conseguir tentar entender como é que funciona os arcos simétricos. Porque toda vida que eu formar um arco, por exemplo, aqui no primeiro quadrante, se eu marcar um pontinho aqui e disser que, por exemplo, esse pontinho aqui corresponde a um arco, tá certo? Ó, vai estar formando esse arco, imagina aqui o segmento e tal, eu teria esse arco e digamos que seja um arco de 40 graus. Perceba que esse arco de 40 graus, ele vai ter um simétrico a ele, bem aqui do outro lado, tá certo? Nesse cantinho aqui, ó, que vai estar na mesma altura que ele. E a ideia é que a gente consiga dizer com facilidade quem é esse arco que está aqui, quem seria esse ângulo que ficaria nesse lugar se, por exemplo, eu fizesse um movimento daqui até chegar aqui. Seria um ângulo de quantos graus? E aí é só um pouquinho de interpretação geométrica. Porque se você entende que aqui é 40 graus, é importante entender que aqui também é 40 graus. Se essa distância daqui para cá, se essa abertura foi de 40 graus, se esse cara é o simétrico dele, essa abertura aqui também é de 40 graus. Porque para ser simétrico tem que estar a mesma distância do eixo X. Então essa distância é de 40 graus. Como você sabe que bem aqui seria 180, se eu volto 40 graus, eu teria nesse cantinho aqui o ângulo de 140 graus. E aí você continua, ó. Você tem o simétrico em relação ao eixo X, você tem o simétrico em relação ao eixo Y, né? Ó, é como se o eixo Y aqui fosse o espelho. Eu vou ter o simétrico em relação ao eixo X,
Então, digamos que o simétrico em relação ao eixo x esteja mais ou menos nesse cantinho. E aí você consegue me dizer quantos graus teria o arco que parou nesse lugar? E aí, cuidado, eu estou no sentido positivo, tá? O meu movimento é no sentido positivo, então se eu fizesse esse giro até chegar aqui, eu teria feito um movimento de quantos graus? Se eu digo que esse cara é o simétrico desse, então você tem que entender que essa distância para o eixo x também é de 40 graus. Se eu der uma volta, não é 360? Se eu voltar até aqui, eu estou voltando quantos graus? Eu estou voltando 40, né? Porque é o simétrico, e portanto aqui eu teria 320 graus. E aí da mesma forma, eu vou ter o simétrico aqui, ó, em relação à origem. O simétrico de 40 em relação à origem. E aí quem seria? Mesmo esquema, pessoal. Qual é a distância desse cara até o eixo x? Se é o simétrico dele, ó, a distância vai ter que ser de 40 graus. Se você sabe que aqui é 180, se nesse cantinho, como a gente já explicou, é 180, se eu caminhar mais 40, eu vou ter nesse cantinho aqui o ângulo de 220 graus. E aqui a gente tem o que a gente chama de arcos simétricos, tá bom? São os arcos simétricos quando eu estou analisando o sentido positivo. Mas a mesma lógica se aplica se eu estiver falando no sentido negativo. Porque no sentido negativo, se por acaso eu formar, ó, aí eu vou ter que formar um ângulo nesse sentido aqui, tá certo? Ó, se eu estou indo no sentido negativo, o movimento é para baixo. E o movimento sendo para baixo, digamos que eu formei bem aqui um ângulo de menos, sei lá, 40 graus. Não, menos 30 graus aqui. Só para a gente diferenciar, menos 30 graus. Quem seria, você consegue me dizer, quem seria o simétrico dele aqui em relação ao eixo x? Quem seria o simétrico dele aqui em relação à origem? E quem seria o simétrico dele aqui, ó, em relação ao eixo x? Aqui foi em relação ao eixo y, aqui em relação ao eixo x. Você consegue me dizer? Veja só. Mesmo esquema, se esse cara é o simétrico dele, então ele tem quantos graus? Tá? O ângulo, quando eu venho até aqui, eu terei feito um movimento de quantos graus? É isso que a cabeça tem que entender. E aí, de novo, a distância é de 30. Tá? A distância entre o eixo x ela é de 30 graus, no caso aqui menos 30, né? Mas aí, funciona da mesma forma. Se você sabe que aqui é 180 graus, menos 180 graus, se você volta 30 graus, você teria que ângulo aqui nesse cantinho aqui, tá certo? Seria menos 180 com mais 80, tá certo? Isso daria aí, nesse caso aqui, daria um ângulo de menos 150 graus, tá certo? Que seria menos 180 voltando 30, tá certo? Estou aqui no 180, como eu sei que a distância é 30, se eu voltar 30 eu vou parar no menos 50. Se eu estou aqui no menos 180 e ando 30 graus, eu vou parar aqui no menos 210 graus. Menos porque eu estou no sentido negativo. 180 mais 30 daria 210, só que no sentido negativo seria menos 210. E aqui da mesma forma, ó, se aqui é 360, né, ó, se eu estou nesse movimento, esse local aqui é 360 graus, e aí essa distância até aqui é de 30. Então é 360, volta 30, seria 330, só que como eu estou no sentido negativo, seria menos 330 graus. E aqui está explicado como é que funciona a lógica dos arcos simétricos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Começa agora a treinar um pouco. Eu coloquei aqui como sendo o exemplo de 40 graus. Mas se eu tivesse colocado o exemplo de 50 graus ou de 60 graus, você conseguiria dizer quem seriam os outros simétricos a ele? Tá certo? Nos outros quadrantes? Tá bom? E se por acaso eu colocar um ângulo nesse quadrante, se por acaso eu tivesse começado com 140 graus, você conseguiria dizer quais eram os outros três? Se aqui ia ser 40, por que aqui ia ser 320 e por que aqui seria 220? Tá bom? Um exercício como esse a gente vai ver na próxima videoaula. Então, se quiser acompanhar, não sai daí. Continuando, a gente tem o que a gente chama de arcos côncavos. A ideia de arcos côncavos é o seguinte. Você pode dar mais de uma volta. A gente sabe que uma volta seria 360 graus. E se eu der 2 voltas, eu teria percorrido quantos graus? E 3 voltas, e 4 voltas, e quantas voltas for necessário, tá?
E aí, à medida que eu dou mais voltas, eu posso acabar parando no mesmo lugar que um outro ângulo já tenha parado. E parando no mesmo lugar que um outro ângulo já tenha parado, eu tenho arcos que estão no mesmo local e, portanto, eles são chamados de côngruos, tá bom? Estão na mesma posição. E aí, por exemplo, quem seria o arco côngruo? E aqui fique bem claro, eu estou sempre analisando aqui no sentido positivo, quem seria o arco côngruo de 380 graus na primeira volta, tá certo? Porque 380 graus já passou de 360, né? Então ele seria côngruo a quem? 380 graus, ele seria côngruo a... Raciocina aqui comigo. O que é 380 graus? É eu dar uma volta que equivale a 360 e andar mais quanto? E andar mais 20. Então, o arco côngruo de 380 graus seria 20. Então, a gente diz ó, que 380 graus é côngruo a 20 graus. Quer dizer que se o 20 graus estiver nesse lugar, se o 20 graus estiver nesse cantinho aqui, o 380 também ficará no mesmo lugar. Aqui seria a mesma posição que 380 graus. Lembra daquela reta imaginária que eu falei no início da aula? Se eu fizer uma reta imaginária para 20, para fazer a reta imaginária do 380, elas irão lá parar no mesmo lugar. E aí como é que funciona se for 840, por exemplo? Mesma ideia, você tem que saber quantas voltas você já deu e aonde você vai parar. Então para um pouco para pensar, e aí é fácil de observar que 840 graus é a mesma coisa que 360, que é uma volta, mais 360, que dá 720, aí já dá 2 voltas. Então aqui você tem 720 graus, tá certo? Perceba que se eu colocar mais 360, vai passar dos 840. Então 840 é 720 graus, que são 2 voltas, mais 120 graus, tá certo? Isso quer dizer que eu vou dar 2 voltas e depois eu percorrer mais 120. Se eu percorrer mais 120, eu vou parar onde? Eu vou parar no lugar do 120 e digamos que o 120 ó, esteja mais ou menos nesse lugar. Se o 120 estiver nessa posição, ó, se o percurso até 120 for até aqui, no mesmo lugar, côngruo a ele, eu terei o ângulo de 840 graus. E agora para um pouco para pensar, pausa o vídeo e vê se você consegue me dizer quem seria o arco côngruo de 2020. Como 2020 já é um número maior, fazer de 360 em 360 pode ficar um pouco demorado. E aí talvez seja mais viável você pegar o 2020 e dividir por 360. E aqui fique muito atento, porque à medida que os ângulos forem grandes, se você pegar o 2020 e dividir por 360, atenção ao que eu vou dizer, muita atenção. Eu estou pegando 2020 graus e dividindo por 360 graus. Vai dar muita vontade de querer cortar o zero daqui com o zero daqui. Isso é um procedimento comum em divisão. Nesse caso não é viável. Por quê? Apesar do resultado ser o mesmo, o que importa para a gente não é o resultado, e sim o resto. E se eu cortar os zeros aqui, eu estarei alterando o resto. Por isso, fique atento, tá? Quando você quiser saber, for efetuar esse tipo de divisão, evite cortar os zeros aqui do final, porque isso vai alterar seu resto, a não ser que no finalzinho você faça uma determinada interpretação. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Eu tenho 2020 dividido por 360, eu vou ter que multiplicar o 360 por quanto? Porque nesse momento eu vou querer quantas vezes eu vou pegar, quantas voltas eu irei dar, tá? Então, se eu multiplicar o 360 por 6, quanto é que vai dar se a gente pegar 360, ó, e multiplicar por 6? 360 vezes 6, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3 vai dar 21. Vai dar 2.160. Então, por 6 vai passar, não é verdade? Eu quero 2020, então eu vou multiplicar por 5. Por 5 já vai ser o suficiente. Então, isso aqui são 5 voltas de 360 e mais alguma coisinha que é o resto. Então, se eu multiplicar por 5, eu vou ter, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. E aqui vai sobrar 2020 menos 1.800. Isso aqui vai dar 220.
Então eu tenho 5 voltas, dentro do 2020 cabem 5.360, são 5 vezes 360, são 5 voltas e mais 220. Se é mais 220, onde é que vai parar o 2020? Eu vou dar 5 voltas e vou parar em 220. 220 está mais ou menos aonde? É mais do que 180 e menos do que 270, e portanto 2020 estaria mais ou menos por aqui, ó, 220 seria a posição dele, e ele seria côngruo a esse ângulo que a gente fez a continha, que é o ângulo de 2020 graus, tá bom? E aí a gente tem a nossa interpretação de como é o funcionamento de arcos côncavos. Nas próximas videoaulas a gente vai ter a resolução de exercícios envolvendo esse tema, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos. O Café com Números agradece, um abraço numérico a todos.